Só uma pergunta aqui, Scana. Então, no caso, tu fala até a questão do caso pensado, a questão de entendimento de política e a questão de guerra. Então, os acontecimentos posteriores da Igreja Católica, durante todo esse percurso da humanidade, que... Meu amigo, é o seguinte, quem criou a narrativa não estava pensando em criar uma religião. Eu já falei isso aqui no meu canal, no nosso canal, né, de França, quer dizer, do Francis, né? Eu sou mais um coadjuvante. Tá pensando nesse triunfo aí, né? Acho. É, A maior, isso. maior coisa. Veja bem, olha bem, houve a guerra. Na guerra, os romanos entraram. Primeiro, os judeus ganharam batalha, os romanos entraram com força. Um dos generais, judeu contra romanos, um dos generais judeus traz seu povo, pula para o lado dos romanos, que é o Flávio Josefo. E é o Joseph Ben Matitiarro, depois é adotado. Ele vai para Roma, não é de graça ter sido poupado a sua vida, ele vai sentar e vai olhar o que aconteceu na guerra. E vai inventar um monte de coisa. Ele inventou um monte de coisa. Não pense que José está fazendo história nas obras dele, não. Ele está fazendo teologia. Então ele começa a escrever, a dar o sentido. Quem conta a história, senão os vencedores? Quem conta a história são os vencedores. Recentemente, aqui, esse princípio aí de olhar a história por baixo, pelo povo, é que está sendo levado em consideração. Mas sempre os vencedores contaram a guerra. Não vai ser diferente agora. Então os vencedores vão sentar e vão fazer teologia, vão fazer propaganda. E vão dizer o seguinte, pô, como é que a gente vai explicar essa guerra aí? Então Joséfo está ali, ó. Poxa, como é que a gente vai explicar? Tito entrou lá na Judéia, destruiu o templo, arrasou tudo. Como é que as próximas gerações vão entender uma coisa dessa? E Tito tinha violado um preceito importante no direito, no ordenamento jurídico romano, o princípio da guerra justa. Ele destruiu o templo, ele precisava daqueles recursos. Ele volta com essa demanda. Ora, ele volta com uma demanda de explicar a guerra, de explicar por que o templo foi destruído e de tirar a culpa dos romanos. Vespasiano tem triunfo para realizar, depende da aprovação de Senado. Ou seja, temos um cenário montado. E não é à toa que Flávio Josefo foi cooptado. Você acha que foi por quê? Não é à toa isso. Isso precisa ser um fato relevante. Então, agora em Roma, após a guerra, com uma demanda urgente a ser realizada, porque Vespasiano precisa se manter, não é só alcançar, ele precisa se manter. Olha aí, Galba, ele alcançou? Alcançou, se manteve, não. Otélio, mesma forma. Vitão, mesma forma. Eles alcançaram, mas não se mantiveram. O que é que garantia que Vespasiano ia alcançar e ele ia se manter? Ele precisava se fortalecer. E o fortalecimento, não há um maior, senão a propaganda através da literatura. Flávio Josefo entra em cena e começa a explicar. É por isso que Antiguidades Judaicas vai ser escrito lá no final do primeiro século. Mas Guerra dos Judeus é logo. Os evangelhos logo. Então eles têm uma demanda a ser resolvida. E essa demanda é essa explicação. Vespasiano estava inseguro e ele estava ainda naquele momento tentando aplacar os ânimos, consequências da revolta. Massada é um exemplo, e outro ponto em específico foi lá com o exemplo do Egito. Então, os judeus permaneceram na pauta de Vespasiano. Então, o que é que ele vai fazer? Vai escrever os evangelhos. Por quê? Se eu escrevo os evangelhos, e se existe um personagem nesses evangelhos, ou seja, se as pessoas acreditarem que existia um judeu dizendo que vai vir o Filho do Homem para matar todo mundo, porque Deus mandou, aí Tito está justificado. Aí Tito está salvo. Ele destruiu o templo, não é porque ele é ruim, é porque tinha uma profecia dos próprios nativos dizendo que viria uma pessoa, uma divindade para destruir. Então, essas literaturas, elas existem para legitimar as ações políticas, propaganda, por isso que os flavianos são o tema principal dos evangelhos.
Os flavianos estão nas parábolas e nas profecias de Jesus. A palavra reino é a palavra que está mais utilizada, mais falada, o assunto mais falado por Jesus Cristo na literatura. Reino.